Olá, pessoal! Eu sou o professor Edson Pinto, professor de Literatura e Língua Portuguesa e faço parte do projeto central do Enem. A nossa aula de hoje, nós vamos resolver uma questão que traz dois gêneros importantes e que aparecem constantemente nas provas do Enem: o gênero charge e a notícia. Vamos ler? Vamos ver como é que funciona? Observem aí na imagem que nós temos uma bicicleta em que nós temos 3 pessoas, né, andando na bicicleta, e em cima está escrito: aumenta o trabalho informal. Aumenta o trabalho informal. Antes da gente analisar a charge, vamos lembrar alguns pontos importantes para a análise de textos não verbais, que são as imagens. As charges e os quadrinhos também podemos já antecipar. Quando você observar uma charge ou um quadrinho, é importante que você perceba tudo, olhe para tudo. Tudo é importante. O gesto, a feição de espanto, de surpresa. E além disso, a parte escrita, ou seja, a linguagem verbal, você deve atentar, né, para os balões, você deve atentar para a pontuação, para a exclamação, né, para a dúvida, as reticências, enfim. Por que eu estou falando isso? Porque ela não é uma informação direta, ela carece que o aluno, ao ler esse tipo de texto, esteja atento tanto aos aspectos, como estamos vendo, o aspecto visual, né? A imagem não verbal, o verbal, que é o que está escrito aí, aumenta o trabalho informal, e além disso, está antenado com a atualidade, ou seja, com aquilo que está acontecendo ao redor, no mundo, né? Ou no nosso país, questões sociais, questões políticas que estão fervilhando hoje em dia aí, né? Questões econômicas. E a charge traz essa característica, às vezes bem-humorada, às vezes com crítica, né? Crítica política, econômica, social, né? O humor e a crítica fazem parte desse tipo textual. E além disso, devemos saber que a charge é um gênero que está relacionado ao chamado gênero, tipos, né, de textos jornalísticos, nos jornais, nas revistas. Então não deixa de ser uma informação, só que com uma análise apurada, tanto da imagem, da leitura e dos aspectos que rondam, né, que estão acontecendo na atualidade. Então nós temos uma bicicleta com 3 pessoas, o texto em cima fala do aumento do trabalho informal. O que é que isso nos lembra? Nos remete exatamente ao momento urbano, né? A vida urbana nas grandes cidades, o que está acontecendo. As pessoas estão buscando outras formas que não são as tradicionais do trabalho. E aqui nós temos o fenômeno da uberização, não é? Que é uma forma nova das pessoas, até mesmo pela rapidez com que conseguem esse tipo de relação, né, entre aspas, de trabalho, porque não é uma relação de emprego. Nós temos o trabalho, mas não temos o emprego. O emprego é que garante aqueles direitos, né, trabalhistas, 13º, férias, né, o salário, a assinatura da carteira e todas as benesses trabalhistas que foram previstas na Constituição estão no Código, nas leis trabalhistas, não é? Então, aqui nós temos, de certa forma, uma imagem que não me alegra em nada, porque é um trabalho informal, e observem quem está nesse trabalho informal. É somente o pai? Lembra dessa ideia de sustento da família? Não, nós temos uma família aqui. O pai na frente, a mãe atrás, e o que chama a nossa atenção é a presença do filho, também na mesma, né, condição. Observe que é uma criança, os pés nem chegam ao pedal, e isso
traduz exatamente o momento que nós estamos vivendo, que é o desemprego e as pessoas buscando, através dessa forma precarizada de trabalho, sobreviver. E não é só o pai, não é só a mãe, é só a família. Então, o aumento dessa bicicleta aí quer dizer exatamente que está todo mundo indo em busca desse trabalho, que é um trabalho informal, por uma necessidade de sobrevivência. Muito bem. Além da imagem, né, da charge, nós temos embaixo um texto também jornalístico. É uma notícia tirada do G1. Vamos ver o que diz. Desemprego fica 14,6% e atinge 14,8 milhões no trimestre encerrado em maio, aponta o IBGE. A taxa de desemprego no Brasil ficou 14,6% no trimestre encerrado, em maio, apontam os dados divulgados nesta sexta-feira, 30, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Isso representa um contingente de 14,8 milhões de pessoas buscando por uma oportunidade no mercado de trabalho no país. Notícia pesada, né? Essa é uma realidade. Esse texto foi publicado há 5 dias, tá? Num jornal, num grande jornal de circulação nacional, e que traz uma informação também muito triste da situação econômica pela qual o país está passando e que tem consequências sociais. O desemprego, quase 15 milhões de pessoas estão fora do mercado chamado formal, né? Aquele que é medido pelo CAGED, e a consequência desse desemprego, desse aumento, é exatamente as pessoas buscarem esse tipo de trabalho precarizado, onde a família está sendo mostrada aqui na bicicleta. Ok? Vamos dar uma olhada na pergunta e tentar gabaritar a questão. Vamos lá? Vamos ver o que diz, então, o enunciado da questão. Olha só. O aumento do trabalho informal sugerido na charge, relacionado à notícia do G1, deve-se: letra A realização de atividades sem necessidade de vínculo empregatício. É isso que a charge está mostrando, que as pessoas devem trabalhar, né, sem a necessidade de ter vínculo? Não é isso que diz a Constituição, não é isso que diz a CLT. Então a letra A não cabe como resposta. Letra B. As vantagens de renda imediata e autonomia oferecida pelas plataformas aos trabalhadores. Uma das características desse tipo de trabalho, né, da Uber, é exatamente uma renda imediata e também autonomia. Só que, cuidado, né? Essa renda é pouca e não sei se é tão autonomia assim não, tá? Porque existe uma rede, né? Uma rede através dos aplicativos que controla tudo isso. E nós sabemos, né, que a parte maior dessa grana aí produzida por esses trabalhadores de forma precária não vai para eles, né? Mas a característica imediata da renda e autonomia, de certa forma, fazem parte desse tipo de trabalho. Mas não responde à nossa questão. Letra C. O aumento do desemprego registrado pelo IBGE nas famílias com mais de 3 pessoas. Nós colocamos 3 pessoas ali na charge, mas não interessa se é uma, se é 2, se é 3. A ideia é a família, tá? Então, a letra C não gabarita também a nossa questão. Letra D. A flexibilidade de horários e a possibilidade das famílias passarem mais tempo com os filhos. A flexibilidade é outra característica desse tipo de trabalho. No entanto, o motivo por qual ela existe não é para que as pessoas fiquem mais tempo juntos. Nós vemos, tem pessoas que têm que trabalhar 12 horas, né? Se sacrificando, inclusive, e continuando longe da família. Então, não é esse o motivo. E a letra E, ao crescimento da taxa de desempregados, próximo a 15 milhões de pessoas,
fora do mercado formal, né? Parece que a letra E responde o que está sendo pedido, o aumento do trabalho informal, sugerido na charge, relacionado à notícia que lemos, deve-se a quê? Ao aumento do desemprego, ao grande número, né, de pessoas fora do mercado formal. Então, a letra E é o nosso gabarito ao crescimento da taxa de desempregados próximo a 15 milhões de pessoas fora do mercado formal, né? Fiquem ligados, tá? Assistam jornais, leiam revistas, sejam críticos em relação a tudo o que está acontecendo. Uma informação sobre a questão que fizemos é aquela da reforma feita, a reforma trabalhista, que dizia que com a reforma iria diminuir o número de desempregados e ia resolver, de certa forma, esse problema social. E o que é que nós estamos vendo? Totalmente ao contrário daquilo que foi pregado, não é? Então não caia nessas conversas, fique ligado e até a próxima aula. Um grande abraço.